Edward Yardley, em seu The Supernatural in Romantic Fiction, de 1880, apresenta uma gama bastante diversificada de elementos que fazem parte da constituição do sobrenatural na ficção romântica. O autor explica no prefácio que usa o termo romantic em oposição a classic, como também assinala que o levantamento que faz do sobrenatural na ficção não aborda a ficção greco-latina antiga. Dentre os 48 tópicos sobre a ficção sobrenatural, muitos deles são tomados por Todorov em sua introdução à literatura fantástica, tais como alguns descritos por Yardley. A título de exemplo, cito metamorfoses, animais supernaturais, poder sobrenatural do corpo, o sobrenatural na alegoria, aumento e diminuição, somente para citar alguns. Yardley não está preocupado com uma teorização do gênero como fez Todorov em 1970. O que Yardley faz é apresentar e descrever narrativas separadas por temas que acabam se atravessando umas às outras depois da leitura de apenas alguns dos tópicos que ele suscita. O mais importante que Yardley faz, sem o desejo de firmar noções e conceitos, é marcar o lugar de grande parte da literatura universal naquilo que ela tem de sobrenatural. Em 1800, Yardley inscreve um certo número de acontecimentos narrativos sob a égide do sobrenatural. Em 1970, o que Todorov vai fazer é estabelecer uma teoria denominada de fantástico, da qual o sobrenatural vai ser tomado como um elemento bastante importante. Todorov diz: estamos agora em condições de precisar e completar nossa definição do fantástico. Este exige o cumprimento de 3 condições. Em primeiro lugar, é necessário que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo dos personagens como um mundo de pessoas reais, e a vacilar entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos. Assim, é fácil observar que o que para Yardley é constitutivo às narrativas que ele elenca, ou seja, o sobrenatural, para Todorov essa condição é colocada em segundo plano, ou se preferirem, como uma das possibilidades dentro do fantástico. Atentemos que em vários momentos Yardley tratará sob a égide do sobrenatural o que Todorov chama de fantástico, como em Contos das Mil e Uma Noites, e de fantástico maravilhoso, como os contos de fadas. Ao lermos as descrições das leituras de Yardley, o que nos fica é que o sobrenatural é que é o ponto comum do fio discursivo das narrativas. Em 1927, Lovecraft tem a publicação de seu Supernatural in Horror Literature, no qual o sobrenatural é o desenho central da literatura discutida, dentro de um quadro biológico perceptivo que é o medo. No cinema, nos anos 30, os filmes de vampiro, múmias, lobisomens, etc., são denominados genericamente de fantástico, sendo somente em 1960 que se passa a designar. Todorov diz: estamos agora em condições de precisar e completar nossa definição do fantástico. Este exige o cumprimento de 3 condições. Em primeiro lugar, é necessário que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das personagens como um mundo de personagens reais, e a vacilar entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos. Assim, é fácil observar que o que para Yardley é constitutivo às narrativas que ele elenca, ou seja, o sobrenatural, para Todorov essa condição é colocada em segundo plano, ou se preferirem, como uma das possibilidades dentro do fantástico. Atentemos que em vários momentos Yardley tratará, sob a égide do sobrenatural, o que Todorov chama de fantástico, como em Contos das Mil e Uma Noites, e de fantástico maravilhoso, como os contos de fadas. Ao lermos as descrições das leituras de Yardley, o que nos fica é que o sobrenatural é que é o ponto comum do fio discursivo das narrativas. Em 1927, Lovecraft tem a publicação de seu Supernatural in Horror Literature, no qual o sobrenatural é o desenho central da literatura discutida dentro de um quadro biológico perceptivo que é o medo. No cinema,
Nos anos 30, os filmes de vampiros, múmias, lobisomens, etc., são denominados genericamente de fantástico, sendo somente em 1960 que se passa a designá-los como filmes de horror. Em uma ordem cronológica, daí aparecia a contribuição de Todorov, baseado nas ideias do fantástico, do maravilhoso e do estranho, configuração apropriada às discussões de sua época e até mesmo a retomada dos estudos freudianos, o estranho, e releituras que tecem a produção dos saberes dessa época, tal como a revisão de Saussure de Marx. Ao focalizar a obra de Ardely, lanço-me questões para poder delimitar o campo de estudo de sua obra e compreender a literatura que ele de maneira vasta chama de sobrenatural e para os quais apresenta elementos temáticos que Todorov também discutirá, como a metamorfose. Para Ardely, a metamorfose é um dos tipos de instância da sobrenaturalidade, o que é reafirmado por Todorov. O outro grupo de elementos fantásticos se deve à existência mesma de seres sobrenaturais, tais como o gênio e a princesa maga, e a seus poderes sobre o destino dos homens. Ambos podem metamorfosear e metamorfosear-se, voar ou deslocar seres e objetos, diz Todorov. Mas o questionamento que nos vem é escavar qual é o elemento que produz a irrupção do sobrenatural. Busquei me centrar no tópico metamorfoses que Ardely apresenta para refletir sobre esse questionamento. Para podermos seguir Ardely mais de perto, gostaria de evidenciar a narrativa The Wild Swans, de Christian Andersen, e alguns pontos nos quais ele toca